Depois que minha mãe me mostrou aquelas mensagens, foi como se tudo o que eu sabia sobre a nossa família tivesse quebrado. Meu pai, a Larissa, o Daniel, nada mais fazia sentido. E o mais assustador era o comportamento da minha mãe. Ela não gritou, não chorou, não se descontrolou. Ela virou uma espécie de gelo ambulante, uma força fria que eu sabia estava preparando algo. E confesso, isso me deu medo. Nos dias seguintes, ela passou a agir normalmente, quase perfeitamente normal. Mandava mensagens no grupo da família, postava foto do almoço de domingo, até elogiou uma sobremesa da Larissa. E tudo isso depois de saber que ela era amante do próprio marido. Eu perguntei: "Mãe, você vai confrontar os dois?" E ela respondeu do jeito mais calmo e calculado possível: "Não, eles vão se confrontar sozinhos. Eu só vou preparar o palco." Foi então que ela marcou um almoço especial, aniversário do meu pai. Disse que ia fazer um churrasco, chamar a família inteira, comemorar em grande estilo. Meu pai, obviamente, adorou. E a Larissa também. Os dois estavam sorrindo mais do que o normal. Chegava a ser irritante. No sábado do churrasco, minha mãe acordou cedo, foi ao mercado, organizou tudo com uma dedicação absurda. A mesa estava linda. Tinha bolo com o nome do meu pai, churrasco de primeira, docinhos com fotos antigas da família, tudo muito perfeito, perfeito demais. Quando a maioria das pessoas já estava comendo, minha mãe pediu silêncio. Disse que queria fazer um discurso para o meu pai. Ele sorriu todo vaidoso, se levantou e foi até o centro da varanda. Todos aplaudiram. Larissa, inclusive. E aí veio o momento que eu nunca mais vou esquecer. Minha mãe começou falando das dificuldades do casamento. Falou da trajetória deles, da vida que construíram, dos erros e acertos. E então, com a voz firme, disse: "E mesmo depois de tantos anos, você ainda consegue me surpreender, sabia? Consegue me deixar sem palavras. Como quando eu vi essas mensagens aqui." Ela tirou do bolso uma folha dobrada. Abriu lentamente e leu. Ela leu as mensagens em voz alta. Na frente de todo mundo, a varanda ficou em silêncio. Só se ouvia a voz da minha mãe lendo o que meu pai e a Larissa trocavam em segredo. Detalhes íntimos, apelidos ridículos, promessas nojentas. Meu pai ficou pálido. A Larissa congelou, os olhos arregalados, e tentou balbuciar alguma coisa, mas a voz não saía. O Daniel levantou de um pulo. "Como assim? Que porra é essa?" E foi aí que começou o caos. Daniel partiu para cima do meu pai. 2 tios seguraram ele. A Larissa chorava e tentava explicar, mas ninguém queria ouvir. A avó passou mal. Uma prima desmaiou, juro. Foi como uma bomba sendo jogada no meio da família, e cada estilhaço atingiu alguém diferente. Meu pai só conseguiu dizer: "Eu não sei o que dizer." E minha mãe respondeu fria: "Não precisa dizer nada. Você já disse tudo aqui." E balançou as folhas. Ela então pegou as chaves do carro, a bolsa, olhou para mim e disse: "Sandra, vem. Vamos embora." A gente saiu, no meio do alvoroço, como se nada mais importasse. Quando chegamos em casa, eu olhei para ela e perguntei: "Você se sente melhor?" E ela respondeu: "Não, mas me sinto livre." Nos dias seguintes, o telefone não parou de tocar. Familiares querendo entender, vizinhos que tinham ouvido gritos e estavam curiosos, minha cunhada mandando áudios intermináveis pedindo perdão. E meu pai, bom, ele tentou me ligar também. Mas minha mãe bloqueou ele de tudo. Ela só me disse uma coisa: "Agora é ele que vai comer com silêncio. O Daniel sumiu. Foi morar com um amigo por uns tempos. Disse que precisava se afastar de tudo e de todos." A Larissa tentou reconquistar ele, dizendo que foi um momento de fraqueza, que não passou de conversa, que nunca aconteceu fisicamente. Mas ninguém acreditou. E minha mãe, bem, ela já estava com outros planos.
planos que deixariam todos ainda mais de boca aberta. Depois do escândalo daquele churrasco, eu esperava que minha mãe fosse se fechar, se afundar em tristeza, talvez até ficar doente. Mas não. Foi exatamente o oposto. Ela se transformou numa mulher que eu mal reconhecia. Mais forte, mais confiante, mais livre. E confesso, um pouco assustadora também. Nos dias que se seguiram, ela mudou o visual completamente. Cortou o cabelo curto, pintou de vermelho, começou a usar roupas que eu nunca tinha visto nela. Mais ousadas, mais modernas. Ela dizia que era um recomeço, uma maneira de mostrar para o mundo que não seria mais a esposa traída que todos esperavam. Minha mãe começou a sair mais. Ia a cafés, cinemas, encontros com amigas que ela tinha há anos, mas que estavam meio esquecidos na rotina do casamento. Ela falava pouco sobre o que tinha acontecido, mas a gente sentia que tudo tinha mudado dentro dela. E aí veio a parte que ninguém esperava. Um mês depois do barraco no churrasco, minha mãe resolveu fazer algo que chocou toda a família. Ela anunciou que iria morar em outra cidade, sozinha. Sem avisar muito, ela só arrumou as coisas, pegou as malas e foi. No começo a gente ficou sem entender nada. Por que ir embora? Por que deixar tudo para trás? Mas a resposta veio num jantar surpresa que ela organizou quando voltou para uma visita rápida. Ela chamou todo mundo para a casa dela. A Larissa, claro, não foi. Nem o meu pai, nem o Daniel. Quando a gente chegou, encontrou minha mãe sorrindo, mais radiante do que nunca. Ela apresentou para a família um novo namorado. Um homem sério, charmoso e o mais inacreditável de tudo, o ex-sogro da Larissa. Sim, aquele mesmo que tinha sido seu parceiro de jogo de cartas e churrascos nos domingos por anos e que sempre esteve meio apagado no meio daquela família. A vingança da minha mãe não foi um grito, um escândalo ou uma destruição. Foi um movimento calculado, silencioso, mas certeiro. Ela escolheu um homem que simbolizava tudo o que a Larissa tinha perdido. A confiança, a companhia, o respeito. E a família? Bem, ficou de queixo caído. Meu pai tentou ligar algumas vezes para tentar se explicar, mas ela já tinha bloqueado ele em tudo. O Daniel, com o tempo, voltou para casa, mas com uma postura diferente, mais distante da mãe e mais consciente de tudo o que tinha acontecido. Eu, particularmente, aprendi muito com essa história. Aprendi que a traição pode acontecer dentro da nossa própria casa, que a mentira pode ser uma bomba prestes a explodir, mas que a força para recomeçar está dentro da gente. Que a vingança nem sempre é escândalo. Às vezes é simplesmente saber se amar e seguir em frente. Se você gostou dessa história e quer mais relatos reais, intensos e cheios de reviravoltas como essa, não esquece de deixar seu like aqui, embaixo e se inscrever no canal. Tem muita coisa vindo por aí que você não vai querer perder. E me conta aqui nos comentários. Já viveu algo parecido? Como você reagiria se estivesse no meu lugar? Obrigado por assistir até aqui. A verdade dói, mas também liberta. Até o próximo vídeo. Sabe aquelas coisas que a gente jura que só acontecem em novela? Pois é. Eu pensava o mesmo, até acontecer comigo e com a minha família. Uma história que, sinceramente, eu ainda tenho dificuldade de acreditar que foi real. Mas foi. E começou do jeito mais bobo, mais cotidiano possível, no almoço de domingo. A gente sempre teve o costume de se reunir na casa dos meus pais todo final de semana. Meu irmão, o Daniel, sempre vinha com a esposa dele, a Larissa. Eles estavam casados há uns 3 anos, mas juntos há quase 7. Aquelas coisas de namoro desde a faculdade, sabe? E a Larissa, bom, ela sempre foi muito próxima da minha mãe. Das que ajudam a pôr a mesa, que chamam de mãe com intimidade, que compartilham receita por WhatsApp. Sempre achei legal o carinho, até demais. Só que com o tempo, comecei a notar uma outra aproximação acontecendo. Só que não era entre ela e a minha mãe. Era entre ela e o meu pai. Tudo começou com umas conversas prolongadas demais. Meu pai é do tipo sério, reservado, meio ranzinza.
Nunca foi muito de papo com ninguém, nem comigo. Mas com a Larissa, de repente, ele virou o melhor contador de piadas do mundo. Eles riam juntos de qualquer bobagem. Um olhava, o outro já sabia o que estava pensando. Comecei a ficar incomodada, mas achei que era paranoia. Até que minha mãe comentou algo que me deixou em alerta. Estávamos lavando a louça e ela soltou, com aquele tom irônico que ela tem quando está desconfiada, mas quer disfarçar. Seu pai tá todo alegrinho com a Larissa, né? Daqui a pouco ele troca a gente por ela. Na hora rimos, mas a risada foi curta. Sabe aquele silêncio que vem depois e pesa? Foi esse, um peso estranho. Uma sensação de que tinha alguma coisa fora do lugar, mas que nenhuma de nós queria colocar em palavras. Comecei a reparar mais. Num outro domingo, peguei o celular do meu pai em cima da mesa da varanda. Ele tinha esquecido lá enquanto regavam umas plantas. A tela estava desbloqueada e tinha uma notificação de mensagem. Era da Larissa. Só dizia: aquele seu comentário ontem me fez rir até hoje. Senti um arrepio. Emojis? Comentário do quê? Rir do quê? Poderia ser inocente, mas meu instinto dizia que não era. Fiquei com aquilo na cabeça, mas não falei nada. Nem com minha mãe, nem com meu irmão. Guardei para mim. Até que um dia, minha mãe me chamou no quarto, com o rosto sério. Tinha algo diferente no olhar dela. Ela fechou a porta, sentou na beira da cama e disse: eu preciso te mostrar uma coisa, mas promete que não vai surtar. Pegou o celular dela, abriu a galeria e me mostrou as fotos. Eram prints de conversas entre o meu pai e a Larissa. Mensagens que começavam com elogios bregas, passavam por piadinhas picantes e evoluíam para algo que eu nem consigo repetir sem sentir nojo. Trocas de afeto, indiretas explícitas, planos. Eles tinham até um apelido um para o outro. A última mensagem dizia: quando será que a gente vai conseguir ficar sozinhos de novo? Eu gelei. Minha garganta fechou. Minha mãe olhou para mim como se esperasse que eu dissesse algo, qualquer coisa. Mas eu só consegui balançar a cabeça e perguntar: Como você descobriu isso? Ela respondeu fria, sem emoção. Eu desconfiava. Ele vivia grudado no celular. Comecei a observar. Uma noite, ele esqueceu o WhatsApp web aberto no computador. E eu vi tudo. A partir daí, o mundo virou de cabeça para baixo. A traição não era com uma qualquer. Era com a nora, com a mulher do filho. E o pior, estava acontecendo bem debaixo do nosso nariz, enquanto a gente almoçava, brindava, comemorava, gravidez. Porque sim, a Larissa ainda estava tentando engravidar do Daniel. Minha mãe, para minha surpresa, não gritou. Não fez escândalo. Ela estava estranhamente calma. Mas nos olhos dela tinha um plano, e foi aí que tudo começou a sair do controle.